Oi, gente, é muito gratificante para mim estar aqui com vocês para compartilhar com você hoje uma linda mensagem. Uma mensagem, meus queridos, que maravilhosa, que tem como título O Filho Pródigo. Eu desejo nesse momento que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe você e sua família e que Deus derrame muitas bênçãos na tua vida. E na mensagem de hoje que nós vamos estudar, nós vamos ver, tirar lições maravilhosas da experiência do filho pródigo para as nossas vidas. Em São Lucas, lá no capítulo 15 e no versículo 11 em diante, diz exatamente assim: um certo homem, ele tinha dois filhos. Então o filho mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte da fazenda que a mim pertence. Então o pai repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ele ajuntando tudo, ele partiu para uma terra distante. E ele desperdiçou a sua fazenda, o seu dinheiro, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela região, naquela terra, uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos, para apacentar porcos. E o jovem desejava encher o seu estômago com as bolotas, com as comidas que os porcos comiam. Por quê? Porque ninguém lhe dava nada. E ele, tornando-se, meus amigos, em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então o jovem se levantou, meus amigos, e foi para seu pai. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o avistou e se moveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e coloque sandália nos seus pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e nos alegramos. Porque este meu filho, ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e ele foi achado. E eles começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho, ele estava no campo. Quando ele veio, ele chegou perto da casa, e ele ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, ele perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o jovem se indignou, ele não queria entrar. E saindo o pai, estava ali com ele, conversando com ele, mas respondendo ele disse para seu pai, ele disse: Pai, eis que eu te tenho servido há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu, e tu nunca me deste um cabrito para eu alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, tu mataste o bezerro cevado. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas, elas são tuas. Mas era justo nós nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, ele estava morto
e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, o versículo 11 e o versículo 12 nos diz que certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da fazenda, que a mim pertence. Aquela fazenda, na verdade, ela tinha sido construída com suor, com sacrifício, com trabalho e com esforço do pai. Nada pertencia ao filho, mas o filho ele se acha no direito de dizer: dá-me a parte da fazenda que a mim pertence. O que é mais interessante aqui, meus amigos, é que o filho aqui ele simboliza o ser humano. O ser humano que olha para Deus e diz: a vida é minha, eu faço o que eu quero com a minha vida. Não se meta comigo. Deixa eu viver a minha vida como eu quiser. Certa vez um grupo de jovens, eles estavam usando as páginas da Bíblia para embrulhar e para fumar maconha. Eles diziam que o papel tipo Bíblia é o melhor tipo de papel que existe para embrulhar a maconha, segundo eles. Ali naquele momento, o pastor ele foi chamado para falar com aquele grupo de jovens. Quando o pastor chegou, meus amigos, ali ele disse: filhos, não façam isso com a palavra de Deus. E o chefe daquele bando, daquele grupo de jovens, disse: palavra de quem, pastor? O pastor disse: a palavra de Deus, não façam isso. Aquele jovem disse assim para o pastor: pastor, Deus, ele não existe. Se Deus existe, eu vou dar 30 segundos para ele tirar a minha vida. Aquele jovem, meus amigos, ele contou ali no relógio os 30 segundos. 30 segundos se passaram. Ele disse: e aí, pastor? Eu ainda estou vivo. E onde está? Onde está o seu Deus? O pastor respondeu: meu querido jovem, Deus está muito ocupado, meu querido jovem, para perder tempo com você. Meus amigos, eu quero dizer para vocês nesse momento, eu quero dizer para você, meus amigos, que quando Deus ele criou o ser humano, ele deu a liberdade, livre-arbítrio para o homem escolher. E o homem diz para Deus: se tu existe, eu te dou 30 segundos para tirar a minha vida. O homem diz: dá-me a parte da fazenda que a mim pertence. E o versículo 13, ele nos diz assim, ele nos diz que pouco dia depois, o filho mais jovem, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali ele desperdiçou a sua fazenda, o seu dinheiro, vivendo dissolutamente. É verdade, meus amigos, que nós podemos fazer o que quisermos com, com a nossa vida. Podemos, por exemplo, ver, assistir, ouvir tudo que nós desejarmos. Mas acontece que a vida ela não é nossa, ela pertence a Deus. O homem ele diz, meus amigos, ele diz, esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus é tudo mentira. Deus olha com tristeza para o homem e diz: filho, você quer fazer tudo o que você quiser com a sua vida? Está bem, eu te dou o livre-arbítrio, te dou a liberdade para fazer. Você pode fazer, eu te dou a liberdade. E, meus queridos, o homem começa brincando com o cigarro, com as drogas, com o álcool, com o sexo. E poucos dias depois, o homem de nosso século, ele se torna escravo dos vícios.
Meu querido amigo, minha querida amiga, a pior coisa do pecado é que o ser humano, ele acha que devido ao seu pecado, ele não quer ser perdoado, porque ele se sente indigno, ele sente nojo de si mesmo, e ele se sente indigno da misericórdia e do perdão de Deus. O próprio pecador não quer perdoar-se a si mesmo. É exatamente isso que acontece. O versículo 15 nos diz que o filho pródigo, ele procurou um fazendeiro para lhe dar comida. Eu quero dizer para você, minha querida amiga, meu querido amigo, que o homem de nosso século ele precisa saciar a fome de sua alma. Mas antes de ele procurar Deus, o homem de nosso século procura primeiro sempre um fazendeiro. Eu vou ilustrar para vocês, dar alguns exemplos. Primeiro, o homem procura, por exemplo, um delegado, um juiz, um advogado, um médico. Quando ele não tem mais recursos, no último lugar, porque ele já procura todo mundo, todos os recursos humanos, aí sim o homem se lembra de Deus. Em último lugar, é que o homem se lembra de Deus. Aí que ele procura a Deus. Primeiro, o homem procura um fazendeiro para resolver os seus dilemas e os seus problemas. Depois sim ele procura a Deus. E ele coloca Deus em último lugar. O verso 16 diz que o jovem desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava comida, ninguém lhe dava nada. O que é mais incrível, meus amigos, é que o homem de nosso século, ele não é feliz, porque ele se alimenta muito de comida de porco. Por exemplo, nas bancas de jornais, de revistas, há muita comida de porco. Na internet há muita comida de porco. Na televisão também há muita comida de porco. Há uma angústia terrível no coração do ser humano, pois a comida de porco ela não satisfaz as suas necessidades. E aí no versículo 18 diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu perante ti. Hoje ele diz: Eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Eu quero dizer para vocês que o problema do filho pródigo, eles só terminaram quando ele se levantou e ele foi até seu pai. Tem muita gente, meu querido amigo, minha querida amiga, hoje em dia, que diz assim: eu vou um dia abrir o meu coração para Jesus, para Deus, mas primeiro eu vou largar o meu cigarro, eu vou largar os vícios do álcool, abandonar os vícios e a bebida. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, que isso só vai acontecer quando você se levantar do jeito que você está aí e você ir até Jesus. Do jeito que você está, você deve ir até Jesus. Não precisa você abandonar primeiro os vícios, nada disso. Você tem que ir exatamente a Jesus do jeito que você está. Ele te aceita desse jeito. Ele está de braços abertos a te esperar. E aí sim, ele fará um milagre e uma mudança na tua vida. Nós vamos fazer uma ilustração. Por exemplo, o filho pródigo, ele se encontra com o seu pai, todo cabeludo, com a barba grande, com piolhos, cheirando a porco. E o seu pai faz uma grande festa. E se você tem, meu querido amigo, minha querida amiga, filhos, meus queridos, se você tem esposa, esposo, longe da igreja, longe de Deus, eu quero te dizer que Jesus está aí de braços abertos. Jesus está de braços abertos, esperando por você, esperando pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa, todos de braços abertos como um pai amoroso. Jesus, ele não tem nojo de você. Jesus, ele quer transformar você, sua família, em um novo ser, com uma nova veste branca de sua justiça. Eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que aconteceu
ali nos Estados Unidos. Certa noite, numa igreja, um homem bêbado ele entrou, numa quarta-feira à noite, dentro da igreja e tentou levar à força a sua esposa para casa. Ele chegou ali, na igreja, ele pegou a sua esposa pelos cabelos e ele tentou levar ela à força para casa. Aí alguns diáconos interromperam aquele momento, seguraram aquele homem, sentaram aquele homem ali no banco da igreja para ele acalmar os nervos, para ele acalmar os ânimos. Ele ficou envergonhado, meus amigos, e se sentou no banco da igreja. E na hora do apelo, naquela noite, quando o pastor fez o apelo, aquele homem se levantou e foi para a frente. Ali o pastor orou por ele. Mas no sábado seguinte, aquele homem estava novamente na igreja. E na hora que o pastor fez um apelo para o batismo, para as pessoas batizarem, aquele homem foi o primeiro que se levantou e pediu para ser batizado. Ele queria ser batizado, mas a sua esposa foi contra. Ela disse: pastor, não faça isso, não tem condições. Esse homem, quarta-feira passada, ele queria me bater aqui dentro da igreja. Como é que o Senhor vai batizar um homem desse? Ele está fingindo, pastor. Ele está com vergonha do que ele fez na quarta-feira passada, aqui dentro da igreja. Mas naquele momento, meus amigos, o pastor orou por aquele homem. E a esposa daquele homem falou para o pastor. Ela disse: se o Senhor batizar o meu marido, o senhor, pastor, vai se arrepender, porque este homem, eu conheço muito bem ele não tem mais jeito. Mas o pastor disse: irmã, ele está pedindo o batismo, eu não posso impedir. E finalmente, meus amigos, o pastor batizou aquele homem naquele dia. E a esposa ficou contrariada com o pastor, com o batismo de seu esposo. Mas um ano depois, esse homem se converteu, meus amigos, em uma nova criatura. E a esposa do homem convidou o pastor para ir almoçar na sua casa. E ela disse: pastor, eu não acredito. Foi um verdadeiro milagre que aconteceu com o meu marido, porque eu conheço ele. Isso podia acontecer com qualquer homem, menos com o meu marido. Eu conheço muito bem o meu marido, mas isso para mim, pastor, foi um verdadeiro milagre. A filha daquele homem de 12 anos, meus amigos, ela deu um presente para o pastor e contou para o pastor como era a vida quando seu pai chegava bêbado em casa. Ela e seus irmãos, quando seu pai chegava bêbado em casa, ela se escondia debaixo da cama e ali ela se escondia com medo de seu pai junto com seus irmãos. E seu pai era muito violento. Mas agora a menina disse para o pastor: meu pai, pastor, é um novo homem. É um novo homem convertido. Um homem transformado. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus, meu querido amigo, minha querida amiga, encontra, meus amigos, um homem jogado na lama do pecado e o transforma. Jesus encontra um caso aparentemente sem solução e ele soluciona. Jesus encontra, meus amigos, um homem perdido no pecado e o faz vencedor. Então, minha amiga e meu amigo, nesse momento, eu desejo que Deus abençoe grandemente você e toda a tua família.
que você possa estar certo de que esse Deus maravilhoso é um Pai amoroso. Ele está de braços abertos a te esperar. Não precisa você abandonar nada. Não tente mudar sozinho, sozinha. Você tem que ir do jeito que você está até Jesus. Que Ele está de braços abertos, meu querido, minha querida, a te encontrar, a te esperar. Então que Deus abençoe você e sua família grandemente. É o meu sincero, meus amigos, é o meu sincero desejo. E que nesse momento Deus conceda muitas bênçãos. Se você está passando por alguma dificuldade, esteja certo, esteja certa de que seu Pai amoroso, ele está ali esperando você de braços abertos. Então, gente, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe grandemente a todos nós. Amém. E até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém, gente. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Fiquem todos com Deus. Abraços.